7 anos atrás eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha forma de viver, de consumir e até mesmo de me relacionar com a natureza. E hoje eu quero te contar o porquê por trás dessa escolha. Algumas pessoas acham que o fato de eu ser vegana é sobre o que eu deixei de comer, mas na verdade é sobre como eu passei a enxergar tudo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero explicar para aqueles que não sabem o que significa veganismo. É uma filosofia de vida e uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade animal. Eu não vou mentir. A minha história começou porque eu estava com sérios problemas de saúde. Eu estava com pressão alta, pré-diabética, eu tinha muita dificuldade de ir ao banheiro, eu me alimentava muito mal. Eu cheguei a fazer exames para poder descobrir alergias, por que meu corpo se comportava daquela forma. E aí eu descobri que eu era alérgica a ovo, que eu comia todos os dias. Eu lembro da época da escola, às 7 horas da manhã, eu tá cheia de azia, parecendo um dragão, soltando fogo. E minhas amigas ficavam, Aline, não é possível, 7 horas da manhã, e você tá aqui passando mal. Pois é, era o ovinho da galinha. E eu também descobri que eu era intolerante à lactose. Ou melhor dizendo, eu só não era um bezerro. Então mudar os meus hábitos alimentares definitivamente veio por conta da questão de saúde. Queria me alimentar melhor, mais saudável, dar um upgrade na minha saúde que estava assim, ó, na vala. Eu lembro que a médica falou que eu não podia nem andar embaixo do sol, porque senão eu podia desmaiar a qualquer momento. Era esse o nível da saúde da gata. Então foi quando aconteceu o maior plot twist da minha vida toda. Contextualizando, nessa época que eu estava com a saúde muito debilitada, eu estava trabalhando numa fazenda. Minha gente, numa fazenda. Eu era social media, numa época que essa profissão, aqui no Brasil, pelo menos, era muito pouco conhecida. Eu lembro que eu contava para as pessoas o que eu fazia e as pessoas ficavam, é isso? Pensei que você era da parte administrativa. Na verdade, tudo que eu fazia era fotografar os animais, filmar os animais, editar os vídeos, fazer os designs de marketing. Eu também fiz o site da fazenda. Eu aprendi tudo na marra porque era uma fazenda familiar. Então eu realmente aprendi fazendo. Eu tinha zero experiência, eu vinha trabalhando com teatro por anos. E aí eu pensei, Aline, teatro não tá botando comida na mesa, vamos atrás do que é seu de herança. E é por isso que eu digo que é o maior plot twist da minha vida. Eu, carioca da gema, fui para Minas Gerais para me tornar fazendeira. 2 anos depois eu me tornei vegana. Quando eu não estava no escritório, eu estava no campo com os animais, fotografando eles, registrando eles, vivendo a vidinha deles. Foi quando eu comecei a me conectar verdadeiramente com eles, a reparar que eles são tão seres vivos quanto eu sou. Lá na fazenda nós trabalhávamos com gado, então eu pude observar como as vacas, elas sentiam medo, elas sentiam tristeza. Vaca, gente, tem melhor amiga, vocês acreditam? Pois é, vaca tem melhor amiga. Tem sempre a duplinha do barulho, fazendo tudo juntinha. E além das mamães com seus bezerros, que era a coisa mais fofa desse mundo. Eu lembro de estar num dia registrando quando eles iam marcar quem eram os bezerros de qual mãe. Então eles separaram mães e filhos, para os bezerros poderem ir em direção à mãe deles. Eu achava tudo muito bonitinho, tudo muito romantizado, até que eu ouvi os choros. Os bezerros, eles choravam como se eu estivesse numa maternidade humana. E era um desespero para estar com a mãe, que foi apertando meu coração de um jeito. E eu lembro de olhar em volta e só tinham homens ali. E ninguém se importava. Ninguém problematizava o que estava acontecendo. Enquanto meu olho foi enchendo d'água e eu pensava, meu Deus, como ninguém tá vendo o que eu tô vendo. Eu ainda tinha uma fé daquele Deus que castiga. Eu não penso mais Deus desse jeito, desculpa Deus. Então eu lembro de virar pro meu irmão, que era veterinário também da fazenda, e falar, Deus não vai perdoar a gente pelo que a gente está fazendo. Mas era a minha própria consciência falando comigo. Aline, isso tá muito errado. Eu fiquei tão impactada que eu pensei, eu preciso estudar mais sobre isso. Eu preciso ir atrás de outras formas de viver. Desse jeito não dá mais pra mim. Eu lembro de estar comendo ainda carne e eu olhava pro meu prato e o meu estômago embrulhava. Eu era viciada em achocolatado, de tomar aquele copão. A minha adolescência inteira era o meu lanche preferido. Eu não conseguia mais. Me dava ânsia, me dava enjoo, eu passava mal. Um dos meus últimos pratos comendo carne foi um prato de camarão que eu comia e eu chorava em cima. E eu chorava em cima também porque
Gente, meus cachorros começaram a brincar nesse momento. Tanta hora para brincar, minhas crianças. Tanta hora para brincar. Então, qualquer barulho, são eles, tá? E eu chorava porque eu sentia que o mundo não ia me aceitar, que as pessoas não iam entender a sensibilidade que tudo aquilo causava em mim. Mas eu também estava indo contra coisas que eu não acreditava mais. Eu estava indo contra mim mesma, que já estava vivendo em uma outra mentalidade. Então foi quando eu decidi, sem avisar para ninguém, eu simplesmente trabalhei dentro da minha cabeça, fui atrás de informação, descobri esse novo mundo que é o veganismo, porque sim, gente, eu não passei nem por ser vegetariana, eu fui direto pro veganismo. As chaves que eu fui virando na minha mente já não fazia sentido eu nem ter que passar por essa etapa do vegetarianismo. Só que o medo do julgamento tinha uma necessidade em agradar muito grande, foi muito desafiante. Eu tomei minha decisão e comecei a falar para as pessoas o que eu tinha decidido para minha vida. Só uma pessoa da minha família agiu bem, que agiu como se aquilo que eu estava fazendo era algo muito lindo, muito bacana, era algo inspirador. Ver a reação das pessoas foi um baque para mim, foi um momento muito difícil para mim. Era como se eu estivesse lutando com o que você verdadeiramente acredita contra a forma como a sociedade impõe que você viva a sua vida. E eu escolhi seguir o meu próprio caminho. O universo me presenteou ao escolher o veganismo para minha vida. Ele me tornou em uma excelente cozinheira. Sério, eu comecei a morar sozinha sem saber cozinhar arroz e feijão. Lembro de estar numa chamada de vídeo com a minha mãe perguntando: mãe, por favor, me ensina a fazer arroz. Hoje não tem nada que eu não cozinhe. Não significa que eu saiba todas as receitas do mundo, mas que definitivamente, se eu tiver a receita na minha mão, não há nada que eu não possa fazer. Então, se antes era muito difícil para mim me manter numa dieta, e eu era a louca da dieta, a louca do emagrecimento, eu fiz todas as dietas que vocês podem imaginar nessa vida, durante a minha vida inteira. Só que eu não sustentava nenhuma durava a longo prazo, até porque eu estava debilitando muito o meu corpo para poder sustentar elas. Que bom que nenhuma durou a longo prazo. Mas pela primeira vez, quando eu decidi uma coisa, eu fui até o final. Então eu comecei a ser vegana, sim, pela minha saúde, mas foram os animais que sustentaram a minha escolha. Mas óbvio, eu acho importantíssimo, depois de muito tempo, continuar estudando sobre veganismo, me alimentando dos milhares de documentários incríveis que tem por aí. Eu sempre tento assistir todos. Quando sai documentário vegano, eu já vou correndo assistir. O meu documentário vegano preferido que tem aqui no YouTube se chama Terráqueos. Eu indico muito que você assista. Isso me mantém focada no porquê eu escolhi o que eu escolhi. Muita gente pergunta se eu não sinto falta. Não, eu não sinto falta, porque a chave que virou na minha cabeça é que animal não é comida. Ai, você não pode comer isso. Não é que eu não posso comer isso. Eu escolho não comer porque eu não vejo mais isso como comida. Se você acha que eu virei vegana porque eu não gostava tanto assim de carne, isso é pura mentira. Eu amava. Eu lembro de ser adolescente e estar comendo meu cheddar McMelt, assim, pensando, eu nunca pararia de comer carne na minha vida. E de verdade, eu só conheci um vegetariano na minha vida que não comia carne porque não gostava do sabor da carne. Todos os veganos que eu já ouvi falar sobre isso, gostavam sim do sabor da carne. Mas o que mudou pra eles, como foi o que mudou pra mim, foi ter a maturidade de perceber que meu paladar não estava acima dos meus valores. Muita gente me pergunta também, mas lá no teu terreiro, aquela macumba lá que você faz, também não sacrifica bicho, não? Eu tenho muito orgulho de dizer que não. Lá no meu terreiro não se sacrifica bicho. E é exatamente por isso que eu me identifiquei com lá. A minha mãe de santo não é vegana, mas ela tem muito amor por certos animais, que são os cachorros e os gatinhos. Então lá no meu terreiro tem até gira pra eles, voltada pra eles. E eu acho assim, tudo, gente, tudo. Eu levo os meus cachorros sempre, os bichinhos amam uma macumba. Quando a minha família já estava encaminhando ali pra vender a fazenda, eu fui a pessoa que mais fiquei em cima. Eu fiz até trabalho espiritual pra poder vender mais rápido. Até que o dia que finalmente vendemos a fazenda. E aí cada um foi pro seu canto e todo mundo começou a viver tão melhor, tão mais feliz, tão mais próspero. Virar vegana não foi difícil, mas definitivamente foi algo muito doloroso. Aceitar que nessa realidade, sim, o ser humano escraviza os animais. Os seres humanos tratam animais como produtos, sendo que eles têm tanta vida dentro deles quanto a gente. Uma das coisas que eu mais amo ver nos meus cachorros é a personalidade de cada um, a forma como eles reagem às coisas. Como o Aladim, ele é definitivamente muito carinhoso, até porque ele é canceriano. Quando a Julieta, ela é muitíssimo mais independente, ela é capricorniana, uma personalidade incrível. Ela faz o que quer na hora que ela quer, mas ela também tem os momentos de carinho, de pedir colo. Isso a gente não encontra só nos pets que estão dentro da nossa casa. Todos os animais são assim.
Todos os animais sentem, todos os animais têm a sua personalidade, desde os que vivem na terra quanto os que vivem no mar. Eles não são diferentes de nós. Eles estão aqui existindo na Terra exatamente como a gente, dividindo e habitando esse planeta com a gente. Eu não acredito no diabo, mas eu sinto que definitivamente o ser humano é o diabo dos animais. Eles sofrem muito na nossa mão. Então é por isso que eu peço que você, caso não seja, considere o veganismo. Tá bom, às vezes o veganismo é algo muito além do que você pode fazer agora. Faz a segunda sem carne, toda segunda-feira, nada de origem animal dentro do seu corpo. Porque quando a gente está falando sobre veganismo, nós não estamos falando só sobre os animais. É sobre cuidar desse planeta que é uma grande mãe, que nos cuida, que nos alimenta, que nos dá tanto, 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 quanto a gente só destrói. A gente só desonra ela. Eu convido você para se tornar um anjo na vida dos animais, para fazer diferente, porque o nosso planeta está necessitando. Se o processo não for rápido, não tem problema, vai no teu tempo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo, Go Vegan! Pode ser que você não se torne vegano do dia para a noite, o mundo não quer que as pessoas virem veganas. É interessante para o sistema continuar alimentando as pessoas, continuar deixando as pessoas doentes, que elas precisem de remédio. É desafiante lutar contra o sistema, eu sei. Mas é uma guerra que eu tenho muito orgulho de participar. Eu nunca vou desistir, eu nunca vou parar. Por onde eu passar, eu posso não necessariamente ficar militando sobre veganismo, porque é a minha forma de guerrear. É mostrando a diferença que fez na minha vida. É mostrando como exemplo, é mostrando com ações, é mostrando que é só uma escolha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta aqui embaixo tudo o que você achou. Também ativa o sino da notificação para você receber toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau!